Bem, estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan Joinville a vereadora Liliane da Frada. Vereadora, bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Bom, nós vamos destacar aqui e debater os casos de abandono e maus tratos aos animais e uma lei para endurecer aí essa situação aí que visa reforçar a responsabilidade de tutores de animais em Joinville. Como é que está a situação desse projeto de lei? Já é uma lei já sancionada, vereador? Não, ainda não. Foi um projeto de lei que eu fiz ainda vai passar pelas comissões, para que as pessoas que deixam os animais darem voltinhas sejam multados, porque infelizmente as pessoas não castram seus animais, abrem o portão, deixam dar voltinhas, daí eles acabam cruzando às vezes com a cadelinha que está no cio, que também tem tutor, mas está na rua, e nisso acaba nascendo filhotes indesejados, né? E as pessoas pegam, não tem o menor problema em pegar aquela caixinha e abandonar no meio do mato. Hoje a castração é gratuita na cidade inteira, é muito fácil conseguir uma ficha de castração, mas mesmo assim as pessoas não vão atrás. Às vezes a gente agenda, faz todo ali aquele esquema com a pessoa, tá marcado na clínica tal, e mesmo assim a pessoa não leva. Então falta muita responsabilidade, né, para as pessoas, e não adianta a gente fazer um trabalho de conscientização, porque isso a gente já faz há muitos anos, e a exemplo de outros países como Argentina, Holanda, que ali o que eles fizeram para conseguir controlar o problema dos animais? Castração, conscientização e multa. Então castração e conscientização a gente já está fazendo há muitos anos, né? Agora chegou a hora de multar, porque quando começar a doer no bolso, aí as pessoas vão entender que precisam cuidar dos seus animais. Existe também nesse projeto de lei, vereadora, uma notificação ou já vai ser aplicada a multa? Vai ser como, a ideia é fazer como uma multa de trânsito, né? Só que tem que comprovar. Então, por isso a pessoa, quem vai denunciar, porque a gente já recebe denúncias assim, a pessoa, ela fotografa ou filma o animal na rua e dentro da casa ali para comprovar de quem é aquele animal. Então, sem prova, intriga de vizinhos, isso não vai funcionar, porque tem que ter a comprovação de que aquele animal tem o tutor, para daí poder multar aquele tutor assim na hora, né? Sem prazo, como se fosse uma multa de trânsito mesmo. A gente poderia estar gastando energia com outras situações. Exatamente, né? Mas como as pessoas infelizmente são irresponsáveis, a gente precisa fazer esse tipo de ação também. E a lei é restrita a animais de pequeno porte? Não, qualquer porte, né? A gente tem muito problemas com pitbulls, que pitbull, ele é muito manso com as pessoas, mas com outros animais não. Então a gente tem muitos casos ali que a pessoa tem pitbull, mas sem ter um espaço adequado para ter um animal desse, porque tem que ter muros altos, mas a pessoa que tem pitbull não tem nem muro na casa dela, né? Aí esse animal acaba fugindo e atacando outros animais, e às vezes um ser humano que vai tentar separar acaba se machucando também. Então a gente precisa ter um controle melhor desses animais, principalmente fortes, e que a pessoa, sem ter condições alguma de ter um animal como esse, tem ali na sua casa, causando uma série de transtorno para a população. A gente viu recentemente o caso dos gatos que foram abandonados, né, no Comaso do Boa Vista, jogados ao relente, filhotes inclusive, não é? Tem alguma região da cidade que é mais recorrente esse tipo de abandono, ou é no geral em Joinville? Olha, Tem uns pontos assim maiores, né? Por exemplo, ali no Mangue tem muito abandono, mas é mais em lugares afastados as pessoas abandonam mesmo. Tem um mato ali, elas simplesmente botam dentro do saco e abandonam, ou jogam na casa de alguém. É muita falta de responsabilidade, porque como eu falei, tem castração. E gata ainda é pior, porque a cadela, ela entra no cio 2 vezes por ano. Já a gata, ela entra no cio de 3 a 4 vezes por ano. E cada vez que ela entra no cio, ela pode ter depois no mínimo 5 filhotes. Né? Então imagina, 4 vezes por ano tendo 5 filhotes, e esses filhotes quando crescem também, então assim, é um ciclo que se você não castrar, tem como você
castrar e encerrar esse ciclo, mas infelizmente a falta de responsabilidade das pessoas faz esse ciclo continuar. E daí é muito fácil elas simplesmente colocarem numa caixinha, enfiar no saco, amarrar e jogar no mato. Então precisa realmente responsabilizar essas pessoas. Vereadora, qual é a orientação, né, que é dada às pessoas então para fazer uma denúncia ou encaminhar uma situação, ou de repente foi abandonado um animal na frente da casa da pessoa? Qual é o procedimento que a pessoa deve ter? A gente sempre pede para as pessoas fotografarem para a gente anunciar se foi abandonado, como dentro de um saco, né, como aconteceu ultimamente, chama a polícia, os bombeiros, avisa a gente, que daí a gente sabe também como orientar. E a gente pede para as pessoas irem cuidando ali, ou na casa delas, ou na frente da casa delas, até a gente ter um lar. Eu vou protocolar agora também um projeto de lei para ter o animal comunitário, para que esse animal seja cuidado na rua mesmo. Porque não adianta você ter um abrigo, porque nunca vai ter um espaço suficiente para abrigar todos esses animais que são abandonados. O abrigo animal mesmo já chegou a ter mais de 2.000 animais. E hoje não pode passar de 300, né? E a gente tem várias casas que tem muitos animais. Na minha casa mesmo tem 70 gatos, né? Quantos? 70 gatos. 70 gatos? Tudo abandonado, todos eles resgatados, né? Mas eu não... praticamente um centro de... É um gatil, né? Então, mas isso é errado, né? Eu deveria ter no máximo 3, 4 gatos, mas por causa do abandono das pessoas, a minha casa tá lotada de bicho e tem muitas outras pessoas que estão nessa mesma situação. Por isso a importância da castração, conscientização e da multa. E promover mais o animal comunitário, né? Que ele seja cuidado ali na rua, colocar uma casinha, água, comida, mas esse animal precisa estar castrado, precisa estar vacinado para não transmitir doença também para outros animais e até mesmo para pessoas. E hoje a gente ainda tem o problema da esporotricose, né? A gente sempre pede que geralmente os gatos acabam pegando e passando para outros animais e para as pessoas também, né? Que ele é um fungo. E aí a pessoa tem lá o gatinho dela e deixa dar voltinha, né? Isso não pode. A gente precisa impedir essas pessoas de deixarem esses animais irem para a rua, porque a partir do momento que você tem um animal, é sua responsabilidade. O que acontecer ali fora também é sua responsabilidade. Por exemplo, se você tem um gato, vai para a rua e esse gato estraga, sobe no carro, risca o carro de alguém, o dono desse carro pode entrar com um processo contra o tutor desse animal, e o tutor desse animal, ele tem que pagar ali o estrago que o animal dele fez. Vereadora Liliane, para a gente concluir, Joinville está num controle ainda aceitável perto de outras cidades? Que experiência a senhora tem nesse sentido? Olha, Joinville hoje é referência, né, para o Brasil inteiro. A gente fez uma luta muito grande desde 2009. A gente está aí lutando, fazendo leis junto com o Ministério Público. O prefeito acabou, né, principalmente nesses últimos anos, também abraçando a causa. E então, assim, hoje as pessoas olham para Joinville como uma cidade, assim, exemplo para o restante do país. Então tá bem avançado. Falta muita coisa ainda, principalmente porque vem muita gente de fora, e infelizmente essas pessoas que vêm de fora, elas acabam pegando o animal, aí depois não dá certo em Joinville, elas vão embora e largam o animal para trás. Então a gente precisa, muita coisa ainda que a gente precisa ver, mas Joinville é referência, sim. Você acredita que o poder público está fazendo o papel correto? Tá fazendo o papel correto. Vereadora Liliane da Frada, muito obrigado pela presença aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. E vamos tomar cuidado com os nossos pets, sim. Nossos animais de estimação. Tem que ser de estimação, não é? São de estimação mesmo. Estimação, tá bom.